Eu quero lhe contar o ambiente em que esta história surgiu na minha cabeça. Eu estava a dormir e lembrei-me desta história e fui escrever a história. Ou seja, esta história faz jus ao convite que o texto tem para fecharmos os olhos e fazermos aquela viagem imaginária, a nossa viagem imaginária. Só que esta metáfora da viagem imaginária é a nossa vida. Nós, ao longo da nossa vida, não fazemos só uma viagem imaginária. Começam-nos por perguntar, quando somos pequenos, o que é que queres ser quando fores grande? Não é? Começam-nos logo a confrontar com um futuro que nós ainda não temos idade para viver. Os adultos fazem esta pergunta não porque tenham muita curiosidade sobre as certezas das crianças, mas mais para conforto deles próprios. Sonhar muito significa que não temos um sono profundo, um sono reparador. Por isso, do ponto de vista do nosso bem-estar, sonhar muito pode não ser uma coisa boa. Mas, de facto, nós precisamos dessa vitamina que o sonho nos dá para podermos ser criativos, para podermos dar um passo à frente, para construirmos a utopia. Como dizia o Galeano, para que é que serve a utopia? Serve para avançarmos, para continuarmos a viagem. Eu sou um escritor que escreve livros também infantis por acidente. Um dia o meu filho pediu-me para ir à escola contar uma história da minha cabeça aos seus colegas, num dia aberto à escola, e eu fui. E no final um colega dele, perguntou-me, e o livro? E eu não tinha livro. E então, essa pergunta confrontou-me com a necessidade de não ser egoísta, de poder partilhar as minhas histórias com os leitores, outros leitores, com os pequenos e grandes leitores. E assim eu comecei a escrever e a publicar histórias infantis, algumas histórias que eu li aos meus filhos para eles adormecerem, e sem querer eu transformei-me também num escritor que escreve livros infantis. A ilustradora deste livro é a Márcia Santos, uma ilustradora de Coimbra, que tem um bom traço, que tem um bom desenho, que tem uma empatia grande com o meu texto e eu com as imagens que ela faz. E temos feito essa viagem ao longo dos últimos 3 livros, Onde está o meu abraço, Brincar na água e agora Viagem imaginária. Eu estou a comemorar 35 anos desde que me comprometi com a palavra escrita, com a palavra literária. E este é o primeiro livro de 4. Este é um livro infantil, irei publicar um livro de poesia, mais um livro de poesia, um livro de crónicas e um livro de manifestos. Não se é escritor pelo que se ganha, é-se escritor por vocação, por missão, porque isso faz parte intrínseca de uma matriz de intervenção e de felicidade que a própria escrita proporciona ao artista, ao escritor. Hoje o escritor precisa de sair de casa para ganhar a vida e existem, enfim, grandes interesses que condicionam muitas vezes a vida dos escritores. Fazem-lhe as agendas, condicionam as suas edições com contratos de longa duração que não podem publicar em mais nenhuma editora. Ora, eu não pertenço a esse mundo. E digo que não pertenço porque, de facto, escolhi a liberdade de ser eu a fazer a minha própria agenda, a publicar quando quero, como quero, e isso não tem preço.